Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Suziele Alvarenga e no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades do PET de História do segundo ano do ensino médio. Essa correção vai abordar o mês 1 todo, ou seja, toda a correção do PET volume 1, abordando as semanas 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? Semana 1. Iluminismo. Atividade 1. Luzes da razão para a mudança. Os iluministas acreditavam que só um tirano tentaria resolver problemas sociais através da violência. Por isso, eles defendiam a educação como grande caminho da mudança. Assim, as crianças deveriam aprender a amar a liberdade e a justiça e teriam uma sólida formação científica. A tortura e a pena de morte seriam abolidas. As prisões visariam a reeducação do criminoso. A tolerância seria cultivada. Não se perseguiria ninguém por suas próprias ideias religiosas ou políticas. E aí, gente? Será que essas ideias seriam válidas hoje? Será que o Brasil atual deixaria um iluminista satisfeito? Bom, tais ideias ainda hoje são debatidas e defendidas. O atual Brasil tem em sua Constituição ideais fundamentados no iluminismo, como um Estado laico, onde a política é separada da religião, onde o país não tem uma religião oficial, o direito à educação, à saúde, à moradia, igualdade entre todos, inclusive perante a lei, onde ao ser uma pessoa julgada, a sua situação financeira não deve vir em conta, se ela é rica, se ela é pobre, nem a sua cor de pele. Os poderes são tripartidos. Para não haver abuso de poder, o poder foi dividido em 3 partes, sendo executivo, legislativo e judiciário. Ainda a nossa Constituição determina liberdade. Liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Tudo isso deixaria um iluminista satisfeito. Contudo, sabemos que, infelizmente, em muitos lugares, isso não ocorre como determina a lei. O que até aqui eu quis dizer para vocês, gente? A gente tem propostas iluministas, herança iluminista. A questão é que é tudo muito bonito na hora do escrito, mas na hora do vamos ver, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que, infelizmente, não há igualdade entre as pessoas, porque a gente ainda vive numa sociedade onde o rico ele vai se sobrepor, ele vai sair beneficiado em relação ao pobre, onde, infelizmente, a gente percebe que não há igualdade racial, quando um negro deixa de ganhar um emprego pelo simples fato de ser negro, e um branco, que às vezes é até menos capacitado, é que ganha aquele emprego. Então, aqui a intenção é falar o quê? As propostas, as leis atuais, em muitos pontos, têm a ver com os ideais iluministas, mas elas não são colocadas em prática como deveriam. Por exemplo, quando que elas não são colocadas em prática? E que acontece muito? Quando a gente fala de liberdade religiosa. Será que realmente existe liberdade religiosa quando os terreiros de candomblé são atacados e destruídos? Quando imagens de santos são depredadas? Quando um centro espírita é atacado? Então, quando um centro religioso, independente de qual seja a religião, ele é atacado, a gente não está vendo essa liberdade religiosa concreta, efetiva. A gente está vendo um preconceito gigantesco com a religião do outro. A gente também vê que não está sendo efetivo quando uma pessoa é espancada por desfrutar da sua liberdade. Quando uma pessoa é espancada por se relacionar com pessoa do mesmo sexo, por exemplo. Quando uma pessoa é escorraçada de algum lugar pela forma como ela se veste. Quando então a pessoa é espancada por usufruir dessa liberdade, seja na forma como ela está se vestindo, na forma como ela está agindo, desde que ela não esteja
invadindo o espaço de outros, é claro. Seja na forma como ela está se relacionando, se ela é heterossexual, homossexual ou o quê. Então, estuda aí, gente. Não tá havendo essa liberdade pra pessoa. Se ela não pode escolher a forma como ela vai se vestir, a forma como ela vai amar e quem ela vai amar. Quando também o negro, o pobre, não tem as mesmas possibilidades na vida que o branco, por exemplo. Que foi como eu comecei a falar sobre isso. Então, as ideias e os ideais defendidos atualmente no Brasil, eles agradariam os iluministas. Mas, infelizmente, a gente ainda está engatinhando nesse caminho. Nós não temos tanta liberdade, tanta igualdade quanto deveríamos ter. E é algo defendido, buscado desde o século XVIII, de forma mais intensa, por assim dizer, ok? No que diz respeito à semana 2, o PET abordou o fim do antigo regime e a crise das colônias no século XVIII. Lembrando que quando a gente fala de antigo regime, a gente tem que lembrar que uma das principais características desse período foi o absolutismo monárquico, ou seja, o período em que o poder dos reis eram absolutos, tá? Era absoluto. Então vamos lá. Atividade 1. A crise do sistema colonial provocou a independência das colônias americanas? Explique. Sim, a crise do sistema colonial provocou sim a independência das colônias americanas. Por quê? O sistema colonial, gente, ele era fundamentado, ele era baseado na ideia do pacto colonial. Quando a gente fala pacto, a gente pensa em um acordo, mas não era um acordo. A metrópole, ou seja, o território dominador, ele exigia que a colônia, o território dominado, comercializasse apenas com a metrópole ou com quem a metrópole permitisse, autorizasse. Dessa forma, a metrópole tinha exclusividade comercial sobre a colônia. A metrópole vendia seus produtos manufaturados, geralmente, a preços absurdos para a colônia. E a colônia não tinha de onde comprar a não ser da metrópole. Então a colônia era submetida a esses altos preços. Ela tinha que comprar pelo preço que a metrópole cobrava se ela quisesse ter aquela mercadoria. Já os produtos coloniais, a metrópole comprava eles a preços baixíssimos. Por quê? Porque era a metrópole que determinava o valor que ela queria pagar. Então, as colônias, de forma bem geral mesmo, elas não tinham liberdade comercial. E isso gerava muita inquietude, muita insatisfação entre os colonos, porque eles estavam nas mãos da metrópole, ok? A questão é que no século XVIII, então, as ideias iluministas elas vão começar a se espalhar não só pela Europa, mas também pela América. As famílias ricas enviavam seus filhos para estudarem na Europa e eram eles que traziam as ideias europeias para a América. Então, quando os americanos perceberam que a Europa estava debatendo ideias a respeito de liberdade, de igualdade, essas colônias americanas começaram a falar: espera aí, a gente também quer ter liberdade e igualdade. Se todos merecem ser livres, por que nós não podemos ter liberdade política e por que a gente tem que ficar nas mãos da metrópole? No caso das metrópoles, a gente quer igualdade, a gente quer se autogovernar, a gente quer ter liberdade econômica. Então, quando essas ideias iluministas alcançam as Américas, as colônias começam a lutar por independência. E essas lutas vão levar a um gradual desgaste, a uma gradual crise do sistema colonial, até que esse sistema colonial se esgote. Então, é importante vocês terem em mente que as lutas por independência, elas não foram iguais em todos os lugares. Elas tiveram início no século XVIII nas Américas, mas apenas o que hoje a gente chama de Estados Unidos conquistou sua independência no século XVIII, mais especificamente em 1776. No mais, as colônias da Espanha, de Portugal, elas conquistaram sua independência só no século XIX.
E também existe uma exceção, que foi no caso o Haiti, que era colônia da França. O Haiti também, na época denominado de São Domingos, acaba conquistando a sua independência por causa da Revolução Francesa. E essas lutas pela independência, elas ocorreram aí no período pós-Revolução Francesa. Então, 1790, 91, né? Então, é esse o contexto, ok? A luta pela independência não foi igual em todos os lugares da América e essas independências foram conquistadas em momentos diferentes. Número 2. As colônias realmente ficaram livres? De forma geral, não, gente. Elas ficaram livres politicamente. Elas deixaram de pertencer a outro território. Mas elas não ficaram livres uma vez que, economicamente, elas continuaram dependentes de países europeus, principalmente da Inglaterra. A Inglaterra fez muitos empréstimos para as colônias americanas para elas lutarem contra as metrópoles. E, além de uma dependência econômica, existia também uma dependência industrial. As colônias não tinham como fabricar os mesmos produtos e acabavam comprando esses produtos da Inglaterra. Além disso, a gente não pode falar de uma liberdade extremamente efetiva, uma vez que a aristocracia, ou seja, a elite desses locais, desses países que vão surgindo, países independentes, uma vez que essas elites é que vão dominar o poder e vão continuar deixando excluída a maior parte da população. Ou seja, que liberdade, que igualdade foi essa proposta, se socialmente falando não houve tal liberdade? Então, basicamente, é isso. Atividade 2. Foram apresentados alguns links para vocês esse texto. Creio que vocês tenham usado esses links, lido o texto, né? Vamos lá então para as perguntas. Número 1. Letra A. Cite os fatores que influenciaram a crise do sistema colonial. Dentre os fatores, a gente pode apontar então o iluminismo, com seus ideais de liberdade e igualdade, defendendo liberalismo econômico, ou seja, liberdade comercial, a independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Industrial, onde a Inglaterra passou a apoiar a independência das colônias. Gente, vários de vocês devem perguntar, Suziele, mas o que a Revolução Industrial tem a ver com tudo isso? Gente, a Inglaterra, lá no século XVIII, ela começou a se industrializar. Foi o primeiro país a criar indústrias fabris, ou seja, máquinas para produzir suas mercadorias. E a Inglaterra começou a produzir muito, cada vez mais produtos, né, produtos variados, mas cada vez produzindo maior número, e isso começou a ser estocado. A Inglaterra precisava de mercado consumidor. A Inglaterra precisava vender essas mercadorias para o maior número de locais possíveis. A questão é que, enquanto houvesse o pacto colonial e a metrópole não autorizasse que a colônia comprasse mercadorias de outros lugares, a Inglaterra não ia vender suas mercadorias. Por exemplo, a Inglaterra só conseguiria vender mercadorias no Brasil se Portugal autorizasse. Então, a Inglaterra só conseguiria vender suas mercadorias na Colômbia se a Espanha autorizasse. E a Espanha não estava autorizando, por exemplo, por assim dizer. Então, a Inglaterra, em busca de mercado consumidor por causa da sua revolução industrial, a Inglaterra passa a fazer empréstimos e passa a apoiar a independência dessas colônias, porque ela já tinha o olho grande de que aquilo ia gerar mais mercado consumidor para ela. Afinal, as colônias não podiam ter fábricas. As colônias não produziam mercadorias diferenciadas. Quando elas estivessem livres, elas iam comprar de quem? Da Inglaterra. Outro fator de influência, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa colocou em prática os ideais iluministas de liberdade, igualdade e ainda fraternidade, onde
colocou fim ao poder absoluto do rei, onde começou a implantar, a definir os direitos dos cidadãos, como direito à educação, a uma educação pública, que seria a obrigação do Estado, onde eles determinaram que os impostos não deveriam ser cobrados apenas de uma parcela da população, mas de todo mundo. E também podemos apontar aí a Era Napoleônica. O que tem a ver o Napoleão Bonaparte com a crise do sistema colonial da América Espanhola, da América Portuguesa, por exemplo? Tudo. O Napoleão Bonaparte, em busca de mais poder e em busca de transformar a França em uma potência, ele vai invadir a Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? Portugal e Espanha. Quando ele invade esses territórios, ele vai acabar criando um problema nas metrópoles e as colônias vão começar a usufruir de mais liberdade para se governar, ok? E isso vai gerar ainda mais crise no sistema colonial. Letra B. Como a independência dos Estados Unidos influenciou os colônios espanhóis, a palavra-chave aqui, gente, é inspiração. Os Estados Unidos, eles eram 13 colônias que pertenciam à Inglaterra. E essas 13 colônias começam a lutar por sua independência. E uma luta que não foi bem uma luta, por assim dizer, uma vez que a Inglaterra aceitou em grande parte essa independência, vendendo territórios para as próprias 13 colônias, vendendo liberdade, ok? Então, com base nos ideais iluministas, as 13 colônias conseguem alcançar sua independência e vão servir de inspiração para a América Espanhola. Os colonos espanhóis vão falar assim, se eles conseguiram, a gente também consegue. E eles vão começar a buscar tal independência. Então, a independência das 13 colônias, ela serviu de inspiração porque pela primeira vez na história das Américas, as colônias começaram a se tornar país independente. As 13 colônias se uniram em um único país e, além de independente da metrópole, ainda instalou uma forma de governo diferente. Enquanto a metrópole tinha uma monarquia, ou seja, tinha um rei, nos Estados Unidos eles instalaram uma república. O que é isso? A partir daquele momento, o governante seria eleito. Então, tudo isso vai servir de inspiração para os colonos espanhóis aqui na América. Letra C. Eu fiz uma modificação aí, pessoal, porque na apostila está falando de França, porque a invasão de Napoleão na França foi considerado o principal fator para a independência das colônias. Não é França, é Espanha, na minha concepção, na minha forma de ler. Se Napoleão Bonaparte é francês, né, assim, no caso, vive na França, é o imperador francês, ele não vai invadir a França, ele já está lá. Então, eu faria uma modificação e colocaria no lugar de França, Espanha. Então, vamos lá? Por que a invasão de Napoleão na Espanha foi considerado o principal fator para a independência das colônias espanholas na América? Gente, em 1806, o Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. Ele determinou que nenhum país da Europa poderia receber produtos da Inglaterra. Então, todos os países do continente deveriam fechar seus portos aos produtos ingleses, aos mercadores ingleses e aos navios ingleses. Só que a Espanha não obedeceu esse decreto, tá? Não obedeceu esse bloqueio continental e por isso, em 1807, as tropas francesas invadiram a Espanha, depuseram o rei Fernando VII, ou seja, tiraram ele do poder, prenderam ele e o irmão do Napoleão Bonaparte foi colocado no trono. O José Bonaparte se tornou rei da Espanha e isso gerou muita insatisfação entre os espanhóis e pode-se dizer também entre os colonos aqui na América, no caso, na América Espanhola. Por que eu falei dessa forma?
Gente, os colonos da América Espanhola, eles não queriam nenhum rei. Eles queriam se autogovernar. Então, eles já estavam custando a aceitar o governo do Fernando VII. E agora ainda vai vir um caboquinho, no caso José Bonaparte, impor um novo governo. Eles não vão aceitar, eles vão falar, esse governo é ilegítimo. A gente não reconhece esse governo. A gente quer de volta o Fernando VII, porque ele é que é nosso rei. Balela, eles não queriam ninguém, mas foi isso que eles falaram para a França, ok? Não vamos obedecer o José Bonaparte porque ele não é nosso rei. Diante disso, diante dessa instabilidade política toda, a França vai começar a tentar se organizar para acalmar os ânimos na Espanha e vai deixar as colônias aqui da América Espanhola meio que de lado. Ah, faz aí o que vocês quiserem que a gente está apagando fogo aqui na Europa. Então, na América Espanhola vão surgir as juntas governativas. Aqueles antigos cabildos que funcionavam como um poder local, uma espécie de câmara municipal, vão virar juntas governativas e os poderes locais, no caso os crioulos, é que vão começar a governar as colônias. Então, essas juntas governativas vão ser responsáveis por maior autonomia, liberdade para o governo colonial, uma vez que os poderes locais passaram a governar as colônias. As colônias já não estavam obedecendo às ordens vindas da metrópole, até mesmo porque quase não estava vindo ordem da metrópole. A metrópole estava em treta com a França. A metrópole estava tentando resolver as questões da Europa. Então, a América Espanhola começou a usufruir, a ter mais liberdade para se governar. Só que isso tudo começa a acabar em 1815, quando o Napoleão Bonaparte foi derrotado na Batalha de Waterloo e alguns países da Europa vão se reunir para retomar algumas condições absolutistas na Europa, fazer com que os reis voltassem a ter poder absoluto, os territórios perdidos para a França voltassem para os seus donos. Então, o Congresso de Viena determinou, entre outras coisas, que o rei Fernando VII voltasse ao trono, então ele voltaria a ser o rei da Espanha, e uma vez que ele voltou a ser rei, o Fernando VII tentou voltar a mandar na América Espanhola. Ele tentou restituir o seu domínio colonial. Ele tentou voltar a dominar as suas antigas colônias. E isso não foi aceito pela América Espanhola. A América Espanhola, ela, no caso as colônias da América Espanhola, elas já estavam, por assim dizer, acostumadas com o gostinho da liberdade. Falaram, agora esse cara vai querer mandar na gente de novo? Não vamos aceitar. E vai ter início, então, as lutas pela independência. Letra D. Elabore um pequeno texto explicando a crise do Império Espanhol e sua consequência nas colônias espanholas. Gente, basicamente é o que eu falei na letra C, mas um pouco diferente. Algumas informações diferentes. Então, vamos lá. Uma vez que José Bonaparte se tornou rei da Espanha, houve uma crise de legitimidade do governo. A gente viu que o José Bonaparte não foi aceito. Tanto a Espanha quanto suas colônias na América falaram que aquele governo não era legítimo. E isso tudo fez com que o domínio metropolitano, ou seja, o domínio que a metrópole tinha sobre as áreas coloniais, diminuísse. A metrópole acabou diminuindo seu poder sobre suas colônias na América, sendo criadas as juntas governativas na América Espanhola. Dessa vez, as colônias estavam comercializando com quem elas queriam, no caso, Estados Unidos e Inglaterra. Quando Fernando VII voltou ao poder, ele tentou retomar o controle sobre a América Espanhola, pondo fim às juntas governativas. Já não deu certo, eles não gostaram. Retomando o pacto colonial, ele voltou a exigir que as colônias comercializassem apenas com a Espanha. Ele também aumentou os impostos. Tudo isso gerou revoltas que levaram à luta
pela independência da América Espanhola. Luta essa organizada principalmente pelos crioulos. Se vocês lembrarem, os crioulos, eles eram a elite da América Espanhola, mas eles estavam abaixo dos chapetones e eles não aceitavam esse papel de inferioridade. E eles queriam não apenas riqueza, eles eram muito ricos mesmo, mas eles não tinham poder político. Então, além de poder econômico, eles queriam poder político e eles alegavam que eles deveriam ser tratados de forma igual aos chapetones. Lembra aí dos ideais iluministas? Então, igualdade. Era isso que eles defendiam. E eles defendiam essa igualdade em relação aos chapetones e igualdade para a América Espanhola em relação à Europa. Por isso que eles começaram, então, a encaminhar esse processo de independência. Ok até aqui? Vamos para a próxima. Antes da gente ir para a semana 3, eu coloquei aqui para vocês um mapa com, digamos assim, o antes e depois da independência da América Espanhola, das lutas pela independência. Então, à esquerda de vocês estão os 4 vice-reinos que existiam na América Espanhola e as capitanias gerais, e do lado direito, os países que surgiram pós-luta de independência. Então, estão os países e o ano de independência de todos eles, ok? Inclusive, aí está também o Brasil, que fazia parte da América Portuguesa. Então, vamos lá para a semana 3. A semana 3, ela falou da crise do sistema colonial no Brasil. Ou seja, o que levou o Brasil a se declarar independente de Portugal? No caso, os antecedentes dessa independência. Então, vamos lá. Atividade 1, letra A. Quais os motivos da vinda da família real para o Brasil? Gente, mais uma vez estamos falando de bloqueio continental. Então, o principal motivo da vinda da família real para o Brasil foi o bloqueio continental e, num segundo plano, as ameaças por causa desse bloqueio continental. Então, quando o Napoleão Bonaparte impôs o bloqueio continental, Portugal tentou se manter neutra. Por quê? Portugal não queria atrito nem com a França, mas também não queria atrito com a Inglaterra, porque Portugal era uma antiga aliada da Inglaterra. Então, Portugal tentou ficar em cima do muro. A questão é que Napoleão Bonaparte começa a pressionar e fala, pô, Dom João, você que é o príncipe regente aí de Portugal, você que está governando Portugal, e aí, você vai adotar o bloqueio continental quando, meu irmão? Então, diante do não faz nada do Dom João, o Napoleão Bonaparte, ele ameaça Portugal e fala, se vocês não adotarem o bloqueio continental e não pararem de comercializar com a Inglaterra, as tropas francesas, o exército francês vai invadir Portugal e vai tomar o poder. Portugal já fica numa situação complicada. E agora? Vai fazer o quê? Dom João, então, começa também a sofrer pressão por parte da Inglaterra. A Inglaterra começa a alegar que sempre foi uma aliada de Portugal, que eles têm vários tratados assinados, que se Portugal fizer o bloqueio continental, ele vai estar quebrando esses acordos, esses tratados, o que prejudicaria a economia de Portugal. Mas, como só isso não está adiantando, a Inglaterra também vai acabar ameaçando Portugal e fala que se Portugal adotasse o bloqueio continental, além de bombardear Portugal, a Inglaterra ia tomar a colônia mais rica de Portugal, no caso, o Brasil. Diante desse impasse, Portugal acaba ficando do lado da Inglaterra
e as tropas francesas, em 1807, começam a invasão do território português. Dom João acaba resolvendo fugir com a sua família para o Brasil e, junto com a família real, vem a corte portuguesa, ou seja, a elite de Portugal. Entre mais ou menos 10 a 15 mil portugueses se mudaram para o Brasil. Letra B. Por que podemos dizer que a construção do Estado brasileiro se iniciou com a vinda da família real para o Brasil? Porque a partir da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, o Brasil deixou de ser uma simples colônia e passou a ser o centro do Império Português. Ou seja, de marginalizado, de simples colônia, o Brasil se tornou o foco das decisões políticas, econômicas do Império. Já pararam para pensar nisso? A gente era, digamos assim, o cofrinho de Portugal, mas ao mesmo tempo a gente era nada. E de uma hora para outra, o rei mudou para a colônia e é daqui da colônia que o rei vai determinar todas as ordens para todos os territórios que ele manda. Para pensar na importância que o Brasil passou a ter. Ele era uma simples colônia e agora o Brasil é o centro de todo o poder referente ao Império Português. Então, a partir daí o Brasil vai começar a experimentar um gostinho de liberdade que ele nunca tinha sentido até então. Ok até aqui, pessoal? Vamos para a próxima. Semana 4. Mudanças e permanências no Brasil com a chegada da família real. Atividade 1. Gente, a letra A praticamente é a mesma pergunta da questão 1 da semana anterior. Que motivos levariam a família real a deixar todas as pompas da Europa e vir morar aqui no Brasil? Eu nem me prolonguei demais. Quais os motivos? As invasões napoleônicas ao território português e a pressão exercida por parte da Inglaterra quanto ao bloqueio continental. Pronto. Letra B. Complete o quadro abaixo sobre as mudanças e permanências no Brasil com a chegada da família real no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver aqui, gente, a tabela de mudanças e permanências a partir da chegada da família real, ela é bem extensa. Para não tornar o vídeo longo demais, eu espero que vocês pausem e comparem com as respostas de vocês. Então, vou falar bem de forma geral, ok? Uma vez que a família real veio para o Brasil e se instalou no Rio de Janeiro, a cidade acabou sendo modernizada para poder ter condições de receber os portugueses. Afinal, as ruas eram de terra, não tinha iluminação pública, apenas em pouquíssimas ruas, o saneamento era péssimo, não chegava água em muitos lugares, a segurança era bem complicada, até mesmo usufruindo-se da escuridão das ruas, né? Então, para ter condições de receber essa família real e os portugueses, que eram vistos como superiores, por assim dizer, aos brasileiros, a cidade do Rio de Janeiro foi modernizada. E, obviamente, que para isso acontecer, teve que cobrar muitos impostos. E, além de muitos, esses impostos foram muito altos também. Então, de infraestrutura, a gente vai falar da modernização do Rio de Janeiro como um todo, então, de prédios públicos que foram surgindo, calçamento das ruas principais, iluminação à base de lamparina, lampião, né, das vias principais, a construção de chafarizes para poder distribuir mais água ao longo da cidade, mas é importante vocês saberem que essa água não chegava nas regiões mais afastadas, então elas ficavam mais ali na região onde os portugueses estavam. Economicamente, a vinda da família real foi boa de forma geral. Apesar dos altos impostos cobrados, que era um ponto negativo, a economia ela foi melhorada por causa da abertura dos portos às nações amigas. O que isso quer dizer? Pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil pôde comercializar com outras nações sem ser Portugal. Então, o pacto colonial chegava ao fim. O Brasil não era mais obrigado a comercializar apenas com Portugal.
Então, o Brasil começa a experimentar uma liberdade comercial. Em 1808 mesmo, isso já teve essa abertura dos portos. Em 1810, foi realizado o Tratado de Comércio e Navegação. O que era o Tratado de Comércio e Navegação? As mercadorias de outros países, para entrarem no Brasil, elas deveriam sofrer uma taxa alfandegária, ou seja, deveria ser cobrado imposto sobre essas mercadorias. A Inglaterra foi a maior beneficiada. Por quê? A Inglaterra tinha que pagar um imposto de 15%. Portugal tinha que pagar um imposto de 16%. E os outros países tinham que pagar um imposto de 24% sobre as mercadorias, ok? Então a gente vê aí que a Inglaterra está sendo muito beneficiada, vai ter condições de trazer suas mercadorias para serem vendidas no Brasil e não vai trazer elas para vender a um preço absurdo de caro. Também vai haver autorização de abertura de manufaturas, de indústrias no Brasil. A mãe do Dom João, a Dona Maria, ela tinha proibido, por volta de 1785, que o Brasil tivesse manufaturas, ou seja, fábricas manuais que produzissem mercadorias que eram produzidas em Portugal. Isso tudo para evitar concorrência. Então, a partir aí de 1810, mais ou menos, o Brasil começa a falar, opa, pode sim abrir manufaturas, pode sim abrir indústrias. A questão é que nem compensava, porque o valor que eu gastaria para abrir indústria era muito alto e eu não ia conseguir concorrer com as mercadorias da Inglaterra, que eram vendidas em todos os lugares do Brasil. E outra parte da economia que era muito positiva é que os impostos que antes eram pagos e enviados para Portugal, agora eram pagos e ficavam no Brasil. Permanência. É muito importante vocês perceberem que a economia permaneceu escravista, ou seja, a mão de obra era escrava, o que gerava muita riqueza para os aristocratas, né? Para os grandes fazendeiros, para a elite. Permaneceram os latifúndios. O que é isso? Um grande lote de terras na mão de poucas pessoas, né? E esses latifúndios eram voltados para a plantação de um produto, geralmente, então que fosse só de algodão, ou só de tabaco, ou só de cana-de-açúcar. Então, o latifúndio foi permanecido e o que era produzido nesse latifúndio continuou sendo voltado para o comércio externo, ou seja, para vender para outros países. E continuou sendo cobrados altos impostos, cada vez mais altos, até mesmo para a modernização do Rio de Janeiro. Política. Houve a transferência dos principais órgãos da administração de Portugal para o Brasil. Lá em 1810 foi assinado o Tratado de Amizade e Aliança, que o Brasil assinava com a Inglaterra o compromisso de colocar fim à escravidão africana num período de 15 anos. O Brasil foi elevado a reino em 1815, então oficialmente o Brasil deixou de ser colônia para virar um reino. O Brasil virou Reino Unido de Portugal e Algarves. Tudo isso, gente, está gerando tanta revolta entre os portugueses. Eles estão perdendo sua colônia, eles estão perdendo impostos, eles foram abandonados pelo Dom João e pela família real. Então tudo isso vai gerar muita revolta nos portugueses, ok? Sociedade. Os portugueses ganharam moradias e empregos. O que aconteceu? Não tinha casa suficiente para receber todo mundo. Então, vários brasileiros perderam suas casas que foram dadas para os portugueses. Eles, do nada, recebiam a visita de soldados, né, de oficiais aí do governo, que batiam na porta e davam 24 horas para a família sair da casa. E colocavam na porta as letras PR, de príncipe regente ou propriedade real. Mas o pessoal da época falava que aquilo lá era ponha-se na rua, porque em 24 horas eles tinham que abandonar suas casas que seriam dadas aos portugueses. É claro que isso vai gerar muita revolta. Além disso, os melhores empregos foram dados para os portugueses. Outra coisa, foram criadas instituições de ensino, pela primeira vez foi criada instituição de medicina na Bahia mesmo, mas foram criadas escolas de ofício, escolas no Rio de Janeiro,
mas o ensino era voltado para a classe alta, ou seja, para os ricos, e quem não quisesse enviar os filhos para essas instituições de ensino, continuava ensinando em casa, contratando professores, tá? E a sociedade também viu o aumento populacional, veio gente de tudo quanto é lado para cá, e inclusive o nascimento de novas profissões. Costumes. Gente, o costume maior aí era imitar a cultura europeia. Essa foi a grande mudança. Então foram instalados cafés, né, no caso as cafeterias aqui no Brasil, principalmente aí no Rio de Janeiro. E os cafés eram locais de debates políticos, tá? Então eles vão tentar imitar a Europa, criando cafés, lojas de modistas, joalheiros, livrarias, confeitarias. A confeitaria do Ouvidor acabou se tornando a mais famosa e ainda existe hoje em dia lá no Rio de Janeiro, ok? Barbearias, e tinha o costume do beijamão, que era quando Dom João, né, no caso o rei, ele era o príncipe regente, mas depois dele o príncipe Dom Pedro, a princesa Leopoldina, enfim, eles tinham o costume do beijamão, que era quando esses membros da família real recebiam visitas dos súditos que, além de beijar a mão, faziam seus pedidos especiais para tentar serem atendidos, tá? Era um momento também de apresentação da sociedade, por assim dizer. Cultura. Foram criados teatros, bibliotecas, museus. O Brasil não tinha imprensa, então passou a ter imprensa, passou a ter jornal. Teve o Jardim Botânico, que depois foi aberto para visitação. Teve então essas cafeterias, que além de local de debate político, era um local também de leituras, ok? Tinha concertos musicais, academia de belas artes, principalmente a partir de 1816, quando o Dom João começa a incentivar artistas franceses para virem para o Brasil após a derrota de Napoleão Bonaparte. Enfim, gente, foram muitas as mudanças, muitas as permanências. Analisem o quadro. Eu espero que ajude vocês a entenderem, tá? E é isso. Eu espero que as correções tenham auxiliado na compreensão dos temas. Obrigada pela companhia. Me desculpem a extensão do vídeo. Eu prometo que os próximos serão mais breves, até mesmo porque os próximos serão semanais. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Abraço.